Oi, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre João, capítulo 21, versículo 22. E é muito importante isso, porque na maioria das vezes nós nos preocupamos mais com o outro do que conosco mesmo. Então a gente consegue enxergar os defeitos do outro, apontamos o dedo com muita facilidade, fazemos julgamentos, criticamos, nos preocupamos, perdemos tempo em ficar observando os erros do próximo e nos esquecendo de olhar para nós mesmos. Nós ficamos o tempo todo nos comparando com os outros, né? Muitas vezes nos sentindo muito melhores do que o outro, sem conseguir olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer nossas dificuldades e os nossos defeitos. Vamos entender melhor o que Jesus nos fala? Que te importa os outros? Segue-me tu. Jesus, após a crucificação, ele aparece algumas vezes para os discípulos. A primeira vez ele aparece para Maria. Então, logo após a descoberta que a porta do sepulcro estava aberta, a Maria vai até o túmulo, né, de Jesus. Ele aparece para Maria e ele fala para Maria que preparasse os discípulos, né, que ele iria se encontrar com eles. Então, a Maria vai para encontrar esses discípulos, né, para dar o recado para ele. Logo depois, ele encontra com as outras mulheres, né, que caminhavam junto com ele, fazia peregrinação. Ele encontra com elas indo do túmulo para casa. E aí ele as alerta que voltasse para junto dos discípulos, que ele faria uma aparição para os discípulos. Nessa mesma tarde, Jesus aparece para alguns dos discípulos que estavam reunidos. Inicialmente, Tomé não estava lá. E Jesus aparece e começa a conversar, né? Eles ficam muito alegres e admirados com aquilo, né? Inicialmente sem acreditar. E no meio da conversa, Tomé chega. E Tomé não acredita que ele era Jesus, que ele era o Cristo, né? Afinal, ele tinha sido morto, né? Ele foi crucificado e estava cheio de chagas e de feridas. E Tomé não acredita. E então Jesus mostra a ele as chagas, as feridas das mãos, né? A ferida da lança no abdômen. Então Jesus mostra para Tomé que precisou ver isso para poder acreditar. E, de repente, Jesus desaparece, né? Os discípulos, eles piscaram e Jesus desaparece. Então, eles ficam assustados, né? Sem entender o que tinha acontecido. E Maria fala para eles que Jesus havia comentado que teria uma nova aparição na Galileia. Eles estavam em Jerusalém. E os discípulos, então, eles se reúnem e decidem caminhar para Galileia. E eles vão, né? Então, eles chegam na Galileia, vão até um monte e não conseguem ver Jesus. E cansados, com fome, eles decidem ir pescar. E passam a noite e não conseguem peixes. Logo no amanhecer, né, eles já estavam frustrados, né, desanimados, cansados, e não tinham conseguido pescar nada. Pedro consegue ver um homem caminhando na praia. E esse homem grita para eles: jogue a rede do outro lado. E eles decidem, então, lançar a rede da forma como foi orientado pelo homem. Quando eles retiram a rede da água, a rede vem cheia de peixes. Nesse momento, Pedro olha novamente para o homem caminhando na praia, ele reconhece Jesus, ele pula na água e vai ao encontro de Jesus. E os outros discípulos também o acompanham e seguem. E Jesus, então, conversa com os discípulos e prepara, né, alguns deles de como seria o desencarne, né, que eles passariam para o sofrimento. E ele fala com Pedro, né, o que
Pedro iria passar, que seria muita dor, muito sofrimento. E logo depois dessa conversa, eles iriam fazer uma caminhada. Então, os discípulos se levantam e para já iniciar a caminhada para onde eles estavam indo. E nisso aparece João, que não estava presente na hora que Jesus estava falando para eles sobre as dificuldades que eles iriam enfrentar. E aí Pedro olha para João e pergunta para Jesus: e ele? Aí Jesus responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa tu? Quanto a você, siga-me. E olha que interessante. O Pedro, ele quis saber, ele ficou curioso, ele queria saber, se eu vou passar por dificuldade, eu vou ter sofrimento, então, o que vai acontecer com João? E aí Jesus fala para ele, né? O que te importa a ti? Por que você está preocupado com ele? Vamos preocupar com você, com o que você está fazendo. E Jesus, então, pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, de certa forma, desalentado, desapontado, meio entristecido, ele responde: Senhor, tu sabes tudo o que se passa em nosso coração. Tu sabes que eu te amo. E Cristo fala para ele: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro se lembra que ele havia negado Jesus 3 vezes, no dia da crucificação, com a perseguição dos soldados romanos. Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro, então, decide voltar ele volta para Jerusalém e ele abre a Casa do Caminho, que era uma casa que abrigava aos irmãos pobres e os necessitados, E Pedro faz um lindo trabalho, um trabalho maravilhoso. Então, ele trabalha incessantemente, ele se purifica tanto, ele evolui tanto durante o seu trabalho, como um apóstolo. Eles eram discípulos de Jesus. Após a crucificação, eles passam a ser apóstolos de Jesus. Então, ele trabalha tanto, ele se purifica, ele faz ele trabalha com tanto amor que até a sombra de Pedro curava. Muitas pessoas levavam amigos, entes queridos, que precisavam, que estavam em sofrimento por alguma razão. Eles colocavam essas pessoas nas macas no caminho onde Pedro ia passar, de modo que a sombra de Pedro tocasse essas pessoas para que elas fossem curadas. Tamanha era o amor e a fé que Pedro tinha por Jesus, Ele era um trabalhador incansável, de Jesus, de levando os ensinamentos do Cristo e acolhendo os irmãos em sofrimento. E Pedro, inicialmente, ele tinha um temperamento muito forte. Ele era brigão, valentão, ele era muito impetuoso, Ele errou muitas vezes, caiu muitas vezes e negou Jesus 3 vezes, mas ele amou Jesus e ele seguiu seus ensinamentos à risca. Fez um trabalho maravilhoso, apacentando as ovelhas do Cristo da forma como Jesus pediu. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, cuida dos meus filhos, porque Jesus não estaria mais na terra, entre nós. Da mesma forma somos nós. Nós caímos muitas vezes, nós erramos. A gente está sempre permitindo que os vícios prevaleçam em nossa vida, em nossas decisões.
né? Na maioria das vezes, a gente fica tentando negociar com Deus, né? Quando a gente está em dor e dificuldade, a gente quer que a nossa vontade prevaleça. Apesar da gente fazer a oração mais linda que o Cristo nos ensinou, que foi o Pai Nosso, e lá diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a gente, na verdade, não quer muito. A gente quer isso desde que a vontade do Pai seja a mesma nossa. Nós temos muita dificuldade quando a gente não é atendido, né, nos nossos desejos. E quando esses desejos não são atendidos, a gente fica sempre se perguntando, né, mas o que eu fiz? Eu procuro ser uma pessoa boa, eu vou à missa, eu estudo, eu faço caridade, eu estou sempre procurando da melhor maneira. Por que eu estou passando por tudo isso? A gente sempre quer uma explicação que, na maioria das vezes, foge à nossa compreensão. Tudo que nós passamos é resultado das nossas escolhas, né? Isso aí é parte da lei de causa e efeito. E essa lei, ela não foi criada para um ou para outro. Essa lei é de todos, é do universo, é a lei de Deus. Então, tudo que você dá, você recebe. Se você dá amor, você recebe amor. Se você dá a maldade, né, o mal, você vai receber isso de volta. De alguma maneira, as nossas tribulações são resultado dessas nossas escolhas. O que a gente escolhe hoje, o que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Então, a gente pode não compreender agora, mas com certeza isso é resultado de alguma atitude anterior. E Deus sempre prepara todos da mesma forma. Ele ensina a mesma coisa para todos nós. E todos nós estamos fadados ao crescimento espiritual. Mas Deus também nos deu o livre-arbítrio para podermos escolher em ir ou não ir, aceitar ou não aceitar, seguir os ensinamentos ou não. Quando a gente decide não seguir, Deus está ali, pacientemente aguardando e esperando a nossa decisão de seguir em frente. Todos os erros que cometermos, nós vamos arcar com as consequências dele, né? Por isso que uns vão à frente e outros ficam mais atrás. Todos os nossos sofrimentos são resultados disso, são resultados dessas escolhas. E Deus é tão bom e misericordioso que Ele sempre nos dá outra oportunidade. Ele sempre nos aguarda, Ele sempre nos sustenta, Ele tem toda a paciência para que a gente recomece. Ele nos dá uma nova oportunidade de nos corrigirmos, de não cairmos na mesma tentação, nos mesmos erros. E toda vez que nós caímos, a gente precisa levantar, mesmo com os joelhos desconjuntados. Paulo falava isso para os hebreus. Levantai-vos mesmo com os joelhos desconjuntados. Se não conseguir levantar, engatinha. Não consegue engatinhar? Arrasta. Mas o importante é ir para frente, é fazer um movimento, é não ficar estagnado, parado no mesmo lugar. Vida é movimento. E para isso a gente precisa trabalhar. O tempo todo a gente precisa orar, vigiar e trabalhar da mesma forma como fizeram os apóstolos. Jesus ensinou para os apóstolos o amor e a caridade, que é, resumindo, a lei de Deus, os ensinamentos de Cristo, amor e caridade. Ele ensinou os apóstolos e disse: vá, sede perfeitos como vosso Pai o é. Significa, vai, pratique o amor, pratique a caridade, trabalhe as suas deficiências, suas dificuldades, e assim você será perfeito, tão perfeito quanto o Criador, quem nos criou, da mesma forma. E assim somos nós precisamos caminhar da mesma forma que os apóstolos. E a gente tem que pensar sempre: que te importa tu? Se a tua vizinha gosta de fazer fofoca, que te importa tu? Se o seu marido ou a sua esposa não quer ir a nenhuma igreja,
não quer fazer o culto no lar, não quer rezar o terço, não quer ter um momento de meditação. Que te importa tu se o teu amigo não quer conversar com os familiares, ele não gosta e não quer contato? Que te importa tu se o seu primo se diz ateu? Que te importa a ti? Importa a ti você mesmo. Você só pode se importar com o outro se você for levar ao outro amor e caridade, se você for ajudar. Você sabe que qual é o seu dever. O que te importa a ti? Você mesmo. Você sabe, você é responsável por você, você é responsável pelas suas escolhas, você irá colher amanhã o que você plantar. Então, você tem que se importar com você mesmo, buscar o seu autoconhecimento, perceber as suas deficiências, seus vícios e dificuldades e trabalhar nisso. Se o seu marido ou a sua esposa não quer fazer o culto no lar, não quer ter nenhum vínculo religioso, tenha você. Se a sua vizinha faz fofoca, não comungue as fofocas com ela. Se o seu amigo é brigado com os familiares, dê carinho ao seu, seja amigo, seja bondoso, seja paciente, seja tolerante. Tolere aquele seu avô que repete a mesma história várias vezes, mas que tem um amor gigante por você. Tenha paciência, né? Cuide, seja caridoso com as pessoas que não comungam da mesma opinião que você. Ninguém é obrigado a ter o mesmo pensamento, né? Então a gente precisa respeitar. Use a sua linguagem, o seu verbo, a sua palavra para ajudar, para levar uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto, para você falar uma coisa boa que a outra pessoa vai se sentir melhor. Não use a sua palavra para julgar ou para criticar. Será que nós evoluímos o suficiente para conseguirmos fazer críticas, julgamentos para o nosso irmão? Como que a gente consegue ver um cisco no olho do outro, como dizia Jesus, se em nosso olho tem uma trave? Então, que a gente olhe para dentro de nós mesmos antes de apontar o dedo para o próximo. Cuide de você. Se você acha que o outro está fazendo errado, faça você o que você acha que está certo. Deixa o outro. Você só vai chegar até ele se você puder ajudá-lo de alguma maneira. Para criticar e para derrubar, para julgar, para apontar dedo, não faça. Fique quieto, que é a melhor coisa. Deus é bondade e é misericórdia, é paciência o tempo todo. O exemplo negativo do outro, seja você o exemplo do bem. Se você vê o negativo no outro, use como referência para você não fazê-lo. E seja você uma referência para o bem. Se o outro faz o ruim, o negativo, faça você o bom. Porque você está vivenciando os ensinamentos de Jesus e você vai ser o exemplo. Quando a gente vivencia, a gente passa a ser um exemplo para outros, né? Então, que a gente possa seguir verdadeiramente o Cristo. Segue-me tu. Viva verdadeiramente os ensinamentos. Cristo é verbo, o verbo que se fez carne. A palavra, o ensinamento, né? Deus é o verbo e enviou seu filho que virou carne. Então, Cristo é verbo, o verbo que se fez carne. E a palavra do Cristo é a coisa mais pura, mais linda, mais significativa, porque é amor. Então, o verbo do Cristo é amor. Então, use o seu verbo para você trabalhar o amor em você e amor ao próximo. Todos nós, de alguma maneira, estamos fadados ao crescimento. Isso é lei, é uma lei divina. Uns vão mais à frente, outros mais atrás. Então, qualquer forma de comparação que nós fizermos será sempre prejudicial para nós. Vejamos, se você se compara com alguém que você considera que está muito à frente de você, então aí a gente vai colocar
os apóstolos, por exemplo, Pedro, João, Paulo, né? E Irmã Dulce, Chico Xavier, o Gandhi, o Buda, tem inúmeros exemplos. E aí a gente fala, ai, nossa, acho que eu nunca vou chegar lá, afinal de contas, né? Pedro é Pedro, irmã Dulce é Irmã Dulce, Gandhi é Gandhi, eu sou um pobre mortal. Por outro lado, se você se compara com alguém que você acha que está muito aquém de você, que ele está para trás, você vai falar, nem, eu estou muito melhor, nem posso me comparar com fulano, porque eu já evoluí muito. E por que que essa comparação, as duas são prejudiciais? Porque você vai estagnar. Se você acha que você está bem demais, para que você vai crescer mais? Né? Você já está bom, você se comparou com quem está menos, então tá bacana. Se você se compara com o melhor e acha que nunca vai chegar lá, você também fica estagnado. Nossa, nem adianta eu ficar tentando, porque eu não vou conseguir chegar aonde a Irmã Dulce chegou, onde o Chico Xavier chegou, né? Que tem que ter amor demais, tem que ter muita resignação, tem que abrir mão de muita coisa, e isso é difícil. Então, a gente fica estagnado. E nós precisamos lembrar que nós plantamos aquilo que colhemos. Então, nós estamos aqui para preparar a terra, jogar a semente, né? Plantar e depois colher. Se nós plantamos amor, caridade, respeito, fraternidade, caridade, certamente a nossa colheita, ela será farta de tudo isso. Se, por outro lado, nós plantamos a intriga, a revolta, né, a maldade, a raiva, então nossa colheita será alguma coisa do mal. A gente colhe aquilo que planta. Cada um no seu tempo, cada um com seu passo. Uns rastejam, outros caminham, outros vão de joelhos, outros correm, cada um no seu tempo, de acordo com o seu desenvolvimento e de acordo com a sua vontade. Que a gente precisa, para evoluir, a gente precisa trabalhar e estudar e praticar, a vivenciar os ensinamentos, que não é fácil, mas a gente não pode ficar estagnada aguardando, tem que seguir. Então, nós precisamos nos importar com o nosso plantio. Se o plantio for um plantio bem feito, né, com estudo, disciplina, amor, com certeza a colheita será farta de bem-aventurança, não tem dúvida. Mas, em compensação, se o plantio for do mal, você vai colher o quê? Dor, sofrimento, tribulação. Não tem outro caminho, né? E se nesse momento, por acaso, você está colhendo tribulação, né, sofrimento, está passando por um período de dor, tenha calma, aceite, tenha resignação e tenha fé e confiança. Entregue com muita fé, continue trabalhando, continue orando e vigiando, que vai passar. Tudo isso passa. A gente precisa agradecer o momento da dor e da tribulação e tentar tirar proveito, porque essa tribulação é que vai nos ensinar e vai nos ajudar ao crescimento. Então, que nós sejamos pacientes, tolerantes, caridosos, benevolentes, que possamos perdoar as ofensas da mesma forma que nós esperamos que nós sejamos perdoados. Não há outro caminho que não seja para a felicidade, que não seja através da prática do bem e dos ensinamentos do Evangelho. Pedro seguiu Jesus tão verdadeiramente, com tanto amor, com tanta verdade, que ele já estava bem mais velho, ele precisou fugir de Jerusalém para Roma, por causa da perseguição de Roma, né, aos apóstolos e aos cristãos. E quando Pedro chegou em Roma, ele tinha que ficar escondido para não chamar atenção, e ele pregava nos cemitérios. E um dia ele pregando lá nos cemitérios, ele já estava bem velhinho,
os soldados conseguiram identificá-los e ele foi preso, levado a julgamento e condenado à morte na cruz, como Jesus. Mas Pedro não se sentiu digno, ele disse que ele não podia morrer como Cristo, porque ele não era digno, ele não se sentia próximo de Jesus, né? Ele se sentia muito menos, porque ele achava que ele não tinha o amor que Jesus tinha, ele não tinha o amor ele não conseguia passar o amor que Jesus passava. Então ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Foi assim que Pedro desencarnou, já bem velhinho. E, na verdade, como que é seguir Jesus? É escolher uma religião, uma igreja e frequentar uma vez por semana? Ou ir com regularidade? O que é seguir Jesus? É fazer o culto no lar uma vez por semana? Como é que cada um entende o que é seguir Jesus? Segue-me tu. Como seguir Jesus? Jesus, ele nasceu numa cidade pequena, em Nazaré, e ele vivia numa comunidade, era um lugarejo mesmo. Então, ele era carpinteiro, ele aprendeu a profissão com o pai, e ele convivia ali com as pessoas da comunidade. E então, ele vivia entre família, trabalho e comunidade. Ele honrou a família, o trabalho e a comunidade. Jesus esperou o tempo certo, né? Ele plantou, ele trabalhou, ele esperou o momento certo, que era o momento de que ele começasse a fazer aquilo que ele veio designado para fazer, né? Então, ele honrou o grupo social que ele vivia. Então, segue-me tu. Nós também precisamos honrar a nossa família, o nosso trabalho, o meio social que a gente vive. Nós precisamos respeitar a família, respeitar a sociedade, né? O grupo social que a gente vive. Hoje as coisas andam um pouquinho difíceis, né? Os adolescentes estão um pouquinho mais rebeldes, os pais um pouco perdidos, com essa rede social, né? Com a tecnologia sempre tão avançada, as pessoas estão um pouco perdidas, né? Muitos jovens ainda nem saíram da fralda e já acham que vão conseguir revolucionar o mundo, né? E dominar o mundo e acham que sabem tudo. Então, fica difícil, às vezes, a conversação, né? Não existe respeito na família pelos mais velhos, pela sabedoria, pela maturidade, né? Que os mais velhos possuem, pelos valores que são muito importantes. Isso é seguir Jesus, é você honrar a sua família, respeitar o meio que você vive. Jesus, quando ele foi escolher os apóstolos, ele não procurou pessoas de alto nível intelectual e moral, com poder aquisitivo, ele não estava preocupado com isso. Ele procurou pessoas que tivessem potencial para o trabalho e um coração puro. E praticamente todos eram complicados, né? Pedro era complicado, mexia com jogo, com aposta. A Maria Madalena, ela era uma prostituta, de vida difícil. Então, todos tinham problemas. Cada um do seu jeitinho, mas todos tinham dificuldades. Mas tinha o coração puro. E Jesus fez um trabalho muito lindo com eles. Muito lindos. Jesus não selecionava o público que ele ia atender, ele atendia todo mundo, sem distinção. E Jesus trabalhava com humildade. Segue-me tu, né? Inspire-se na humildade de Jesus para que você consiga também trabalhar a humildade dentro de você. Quantas vezes a gente não suporta determinada pessoa que está em nosso convívio? E a gente não entende por que aquela pessoa está ali. E a gente não tem nenhuma
nenhuma paciência, nenhuma tolerância, a gente é preconceituoso, já faz julgamento, né? Já logo quer isolar aquela pessoa. E a gente fica, nossa, por que essa criatura que entrou na minha vida? Nada nos acontece por acaso. Nós sempre temos a oportunidade de ajudar ou de sermos ajudados. Muitas pessoas entram na nossa vida, mesmo sem a gente querer, sem a gente gostar, para nos ajudar. E outras para que nós possamos ajudar. Mas para isso, o que a gente precisa? Limitar esses vícios, limitar o orgulho, essa vaidade, a presunção que a gente tem, a intolerância, né? Somos muito prepotentes, então torna-se tudo muito mais difícil e nós perdemos oportunidades de trabalharmos para o bem, por intolerância, por dificuldade de relacionamento, por não honrar o bem social que você vive. Você já julga, a primeira impressão é a que fica, então você já julgou aquela pessoa, já condenou e não aceita. Então, se for para ajudar você, você não recebe, e se for para você ajudar a pessoa, você perde a oportunidade, porque não teve paciência, né? Não conseguiu tolerar. Quando Jesus nos diz, segue-me tu, ele quer que nós façamos o mínimo. Deus sabe da nossa pequenez, Deus sabe que todos nós somos alunos nessa grande escola que é a vida. Deus sabe que todos nós erramos, que nós caímos em tentação, e Ele espera novamente, mas Ele espera um mínimo de nós. Nós não podemos ficar parados, estagnados, num ciclo vicioso, repetindo os mesmos erros. Então, Ele espera que nós façamos o mínimo. E mesmo caindo várias vezes, Ele vai continuar lá do nosso lado, nos ajudando, nos incentivando a levantar e a caminhar. Para isso, a gente precisa sempre orar, vigiar e trabalhar o tempo todo, incessantemente, trabalhar o nosso autoconhecimento, caridade e amor para com o próximo, né? Reconhecer as nossas dificuldades, isso aí é importantíssimo. Nós não precisamos de uma transformação, né, como aconteceu com os apóstolos. Nós podemos fazer essa transformação aos pouquinhos, né? Dia após dia, devagarinho, prestando atenção. Isso não vai ser uma transformação enorme, isso pode demorar milênios, a gente não sabe, mas tudo depende da nossa boa vontade e do interesse que a gente tem de trabalhar e de evoluir, né? Porque oportunidade a gente vai ter sempre. Jesus sabe que nós somos iludidos, né, pelas alegrias da materialidade e pela ilusão da porta larga da materialidade. Ele está cansado de saber disso. Então, ele tem toda a paciência de nos aguardar. Quando nós temos uma conquista, um momento feliz, o que a gente quer fazer primeiro? Organizar uma festa para celebrarmos, né? Então, compramos bebidas, chamamos os amigos, compramos comidas, né, coisas gostosas, e vamos fazer a festa. E por que não convidamos Jesus? Por que não agradecemos Jesus? Por que não convidamos Jesus para celebrar junto com a gente? Jesus não nos condena, Deus não nos condena por bebermos álcool, por dançarmos, por comemorarmos, né? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, né, na boda de Caná. E ele estava em família, ele estava celebrando um momento de feliz, quando faltou o vinho e ele transformou a água em vinho, foi o seu primeiro milagre. E certamente, se ele estava numa festa entre amigos, certamente ele dançou, ele tomou vinho, porque isso era de praxe, era normal naquela época, ele comeu, dançou, então ele participou da festa, ele celebrou a vida, e nós também podemos celebrar, mas celebrar a vida convidando Jesus para estar conosco também, né? Então, com respeito, com amor, com alegria, com caridade, com paz no coração, né? Sem maldade, sem vício, sem exageros, sem sair da linha, né? Como dizem, sem descer do salto.
E a gente pode celebrar da mesma forma. E por que que a gente não convida? Por medo? Por vergonha do que os outros vão dizer? Ah, agora você está só falando de Deus, só falando de Jesus. E daí, segue-me tu. O que te importa a opinião do outro? Faça o que você acha que está certo, o que está dentro do seu coração, o que seu coração está pedindo. Não tenha vergonha de falar de Deus, de Jesus, né? De agradecer, de orar, de rezar, de falar para as pessoas, segue-me tu. Faça você o que você acha que é importante para que você seja exemplo. Exemplo do bem, não exemplo do mal. Então, segue-me tu, faça o que o seu coração pede, ame a Jesus. Peça para que ele seja sua companhia, sua luz guia, para que ele esteja sempre te inspirando, trazendo para você relações verdadeiras, para você, para sua família e para o seu grupo social. Não precisa de ter vergonha. Muitas vezes a gente tem essa vergonha, mas na hora da dor e da dificuldade, o que que a gente vai fazer? A gente vai orar, né? Aquelas preces bonitas. A gente pega aquelas preces dos livros e vai fazer aquela prece linda para negociar. Ah, se acontecer isso que eu estou precisando, olha, eu prometo que eu vou subir a escadaria X de joelhos. Prometo que vou doar tantas cestas básicas para a instituição X. Ah, eu prometo que eu passo 1 ano sem comer chocolate. Para que a gente quer negociar? Se nós somos merecedores, Deus vai nos entregar. Nós vamos receber desde que sejamos merecedores. Então, a gente precisa confiar, rezar, né? Pedir a proteção, pedir a luz, mas confiar nele, não precisa negociar. Você fazer a doação, você fazer a caridade, isso é sua obrigação, isso é amor, isso é a prática do Evangelho. Então, se a gente tem vergonha de celebrar com Jesus, para que a gente vai pedir para ele na hora da dor? Só lembra na hora da dor? Não, tá errado, né? E como é que a gente pensa, por exemplo, das pessoas que não conhecem Jesus? Olha o tamanho do mundo. Então, existem lugares que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eles têm outros deuses, outras seitas, né? Acreditam em outras coisas, né? Como unidade divina. E aí, eles não são merecedores do amor de Deus por isso? Como é que a gente vai explicar isso? E aquele nosso irmão que é ateu, que não aceita, ele também não é merecedor? Ele não vai ser agraciado por Deus? Claro que não, né? O amor, os ensinamentos, os mandamentos de Deus, os ensinamentos que Jesus trouxe, isso é universal, isso é para todos nós, sem se preocupar. Muitas pessoas que se dizem ateu, eles aplicam os ensinamentos de Jesus, eles vivenciam, eles praticam o amor, a caridade, o respeito e a tolerância, sem usar nenhuma religião. Eles simplesmente fazem o bem. Eles praticam a caridade sem se ligar a religião nenhuma. Religião é uma coisa que o homem inventou para conforto dele mesmo, para explicar algumas coisas que ele aceita melhor, né? Que entra melhor no seu coração. Mas Jesus, ele não mandou seguir religião nenhuma. Deus não mandou seguir religião nenhuma. Ele mandou seguir as leis que ele ensinou. E Jesus trouxe essas leis e o Evangelho para a gente acompanhar. Mas ele não falou para ser de religião A ou de religião B. Então, todas as pessoas na face da Terra, todos, a gente tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Estejamos nós em estados evolutivos maiores ou menores. E quando a gente escolhe a religião, é só por comodidade. Não tem nada a ver com a prática do amor e da caridade. Nós sempre precisamos lembrar dos apóstolos como os nossos exemplos, os nossos guias. E lembrar sempre, segue-me tu. Da mesma forma que eles seguiram os ensinamentos de Jesus,
Então, nós também precisamos seguir. E nós precisamos voltar para dentro de nós mesmos para descobrir em qual ponto a gente precisa trabalhar mais. Em que hora da nossa vida que a gente precisa convidar Jesus fortemente, verdadeiramente, para fazer parte de nós, para que a sua luz nos ilumine. Nós precisamos descobrir o momento da oração para que a gente possa nos despir dos nossos vícios, né? Dessa carapaça que a gente se veste e falar verdadeiramente, francamente com Jesus, abrir para ele e falar, olha, eu estou fraco, estou com medo, eu tenho medo do desconhecido, eu não sei o que vai acontecer, então por isso eu estou inseguro, mas eu entrego em tuas mãos, eu confio em ti. Eu estou com medo, mas eu sei que o melhor vai acontecer para mim, porque eu estou te seguindo. Quando a gente está em dor, muitas vezes a gente entrega para Deus, mas não resiste, vai lá e pega de volta. Aí a dor aperta, a gente vai, entrego a ti, entrega para Deus. Não suporta, acha que pode fazer melhor, vai lá e pega de volta. E aí as coisas não andam da forma como a gente gostaria que andasse, né? Então a gente precisa ter essa fé, encontrar um momentinho para fazer oração num lugar silencioso, não é em público, mostrando para as outras pessoas. Que te importa a ti os outros? Importa só você, então não precisa de você ir a público para rezar. Não precisa você ficar repetindo a oração o tempo todo para as outras pessoas verem. Vai lá no cantinho do seu quarto, num cantinho lá de uma praça, no silêncio, num templo, qualquer um, de qualquer religião. Silencie a sua mente, silencie o seu coração e se abra. Mostre quem você é, o que você sente e daquilo que você precisa. Com certeza você será ajudado. E o mais importante é que no dia a dia, na nossa rotina, é onde nós caímos em tentação o tempo todo, que a gente possa nos perguntar, ou melhor, que a gente possa ouvir Jesus nos perguntando, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Aí ele te pergunta de novo, tu me amas? Segue-me tu, que te importa os outros? Isso é muito importante e a gente precisa estar muito atento a isso o tempo todo. Que Jesus nos abençoe e que lembremos sempre que Jesus, que Deus é o caminho, a verdade e a vida.